Olá, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Mais um webinar promovido aqui pela Vivo nessa tarde quente aqui em São Paulo. A gente vai falar sobre transformação digital, vamos falar hoje sobre um case em específico, e é muito legal porque quando a gente traz um exemplo prático, facilita para todo mundo que está acompanhando, para cada um de vocês que está nos acompanhando, a compreensão e até a identificação de alguns aspectos que são similares no dia a dia das empresas, né? E que podem trazer benefícios para dentro de casa. Então, a minha dica para você que nos acompanha hoje é ficar bem atento a esses detalhes, a essas particularidades que podem servir para este caso que nós vamos contar aqui, que serviram, aliás, para este caso que nós vamos mostrar aqui, mas que também podem acabar servindo para você no dia a dia da tua empresa. O nosso papo é sobre como a Andra utilizou o SD-WAN para suportar a transformação digital da empresa. Um tema super importante, um tema que tem impacto geral e um bate-papo para o qual tenho 3 figuras aqui que vão nos ajudar a entender essa jornada, uma jornada cheia de desafios e de muitos resultados pelo caminho. Renan Braga, ele que é gerente de projetos ligados a estratégias de crescimento, desenvolvimento, tecnologia e transformação digital na Elétrica Andra, um dos responsáveis pela implantação do projeto SD-WAN junto com a Vivo. Cássio Gomes, consultor de engenharia da Cisco aqui no Brasil, com foco em service providers, atuando no mercado de serviços gerenciados SD-WAN. E para completar essa trinca, o Vinícius Funicelli, gerente de produtos de virtualização de redes na Vivo para o mercado B2B. Renan, obrigado pelo teu tempo, por estar aqui com a gente hoje, tudo bem? Eu que agradeço, Carlos. Boa tarde, tudo bem, cara? Fico contente aí pelo evento, né? E a gente tem bastante figurinha aí para trocar para o pessoal e levar uma experiência aí muito bacana que a gente teve com a Vivo e com a Cisco. Bacana. Cássio, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Boa tarde, Carlos. Um prazer enorme poder participar desse webinar com todos vocês. E vai ser muito bom trocar essas figurinhas, conversar, discutir sobre esse assunto tão relevante no mercado hoje em dia. E para fechar os meus cumprimentos nesta tarde, tudo bem, Vinícius? Obrigado por estar aqui também, cara. Opa, tudo bom, Carlos? Boa tarde aí, pessoal. Vai ser bem legal conversar com todos vocês aí sobre essa tecnologia aí que está hoje sendo falado bastante aí no mercado, né? É isso, sem dúvida nenhuma, né? Soluções que têm impacto na rotina das empresas e que trazem resultado. Isso é o mais importante. Antes de começar o nosso papo, eu tenho alguns recados importantes para vocês que nos acompanham. O primeiro deles é que eu espero, e tenho certeza de que os 3 aqui que estão comigo também, que você não fique só assistindo, que você também participe, faça perguntas, faça provocações, para que nós possamos trazer aqui novos aspectos para essa conversa. Vamos enriquecer essa conversa juntos. O meu segundo recado é sobre uma pesquisa que está aí na tela, você pode acessar para responder. Bem importante que você responda essa pergunta, tem um QR Code aqui disponível logo abaixo do chat aqui na tela, e é fundamental que vocês respondam essa pesquisa para ajudar a gente a entender o estado de coisas quando o assunto é transformação digital e as visões, né, de cada empresa sobre o tema, e é bem importante que você nos ajude nesse processo. E, por último, mas não menos importante, tem coisas que nós não conseguimos responder aqui. Porque a gente não quer? Não, mas porque é muito específico. Então, vou me repetir, você que está acompanhando as lives sabe que eu já falei sobre isso aqui. Aquelas perguntas que eventualmente foram muito específicas, aquelas dores íntimas, não é, que cada empresa tem, que a gente não vai conseguir responder de maneira generalizada, elas podem ser respondidas pelos especialistas da Vivo que estão de plantão esperando para serem acionados ali, né? Sabe, a arquibancada dos universitários. Então, tem o botão ali para entrar em contato com o especialista, é só clicar embaixo do player, tem esse botão, e aí você consegue conversar com eles sobre temas mais específicos, aqueles que nós não vamos conseguir abordar aqui de maneira tão profunda. Quero começar esse nosso papo deixando todo mundo na mesma página, porque a gente sabe, claro, a importância desse processo
de digitalização, a gente sabe sobre a importância de adotar ferramentas para o dia a dia das empresas, mas eu quero entender o seguinte, dentro desse universo, e aí eu começo com você, Vinícius, nesse universo que a gente tem discutido tanto, né, dentro das empresas, essa jornada de digitalização das empresas, que vem trazendo cada vez mais soluções em nuvem, que vem trazendo cada vez mais recursos para permitir essas conexões e o gerenciamento em um âmbito mais global e facilitado dentro das empresas, eu quero saber o seguinte, como é que todo esse processo de evolução que a gente vem acompanhando nos últimos anos desemboca no novo SD-WAN que a gente conhece, que está no mercado hoje, né? Quais as características dessa tecnologia que a gente precisa ficar atentos para que a nossa conversa faça sentido daqui até as 4 horas da tarde? O que tem de novidade, o que está no mercado que é importante a gente saber? Não, legal. Aqui é interessante a gente comentar que justamente esse momento que a gente está hoje, né, onde tem muito dinamismo, novas aplicações, esse movimento de levar tudo para a nuvem, acaba que resulta que as comunicações tradicionais que a gente tinha antes, pré-estabelecidas e rígidas, elas acabam não atendendo a necessidade para esse novo momento, né? Então, eu digo que esse é o fator principal aí do SD-WAN, né? Capacitar a ter essa flexibilização nas comunicações. O que isso significa? Que o SD-WAN, ele consegue, através de uma comunicação, de uma conectividade, e ela pode ser uma conectividade de internet dedicada, de banda larga, ou uma conectividade MPLS, usar todas as capacidades que cada uma dessas conectividades tem para entregar uma melhor qualidade no acesso às aplicações onde quer que elas estejam. Né? Então, diferente do momento anterior, aí, quando as aplicações estavam tudo dentro de casa, em um data center, e as empresas precisavam de uma conexão com qualidade, mais fixa e dedicada para aquela comunicação, hoje, na internet, na nuvem, é muito disperso, é muito amplo. Então, a todo momento, a gente tem que adaptar essas comunicações para fazer o melhor uso dela. Então, o SD-WAN vem para ajudar a esse movimento, né? É uma base para que esse movimento da transformação digital aconteça com uma melhor qualidade. E aí eu vou pegar carona nessa tua fala, porque você fala sobre esse momento da transformação digital, e necessariamente essa transformação implica em novos desafios, novas formas de pensar o negócio, novas demandas que surgem internamente e que as empresas precisam começar a atender para poder se manter no compasso, não é, que o mercado caminha. E aí eu queria trazer o Cássio aqui para a nossa conversa para entender isso, como é que é a visão dele, enfim, a visão da Cisco sobre essas transformações, essas mudanças, e como é que esse nosso caso em tela aqui, o SD-WAN, se alinha, não é, a essa realidade para atender um novo modo de pensar o negócio, que não é, né, Cássio, o pensar o negócio só pela geração de receita. Hoje, algumas palavrinhas mágicas aparecem aí no meio do caminho, e entre elas a integração, ou seja, a TI ela não é só mais uma unidade que serve a empresa, ela está no centro do negócio. Isso muda também a visão do gestor de TI quando ele vai colocar ali novas ferramentas, novos recursos à disposição. A gente tem que pensar na ponta da experiência do colaborador, ou seja, enquanto ele está usando a interface, como é que ela atende ele de alguma maneira, para que ele possa atender, vem outra palavrinha, o consumidor. Ou seja, são processos que estão interligados e que precisam ser atendidos com eficiência e, se possível, com redução de custo e com um melhor resultado lá na ponta, né? Correto. E exatamente pegando o gancho disso que o Vini mencionou, das características do SD-WAN e como que isso pode resolver ou endereçar vários desafios dos clientes, porque no final do dia o que o cliente quer é exatamente processar o seu trabalho, entregar o resultado. E o SD-WAN a gente está trazendo valor agregado tanto para o serviço, a gente está fazendo com que uma camada de software passe a tomar decisões, principalmente no encaminhamento de pacote, no encaminhamento de tráfego, identificar qual dos links tem a melhor performance e utilizar o melhor recurso no melhor momento.
identificar falhas que, porventura, um link esteja com uma latência mais alta que o outro e a aplicação é crítica, então ele troca de link automaticamente, ele consegue identificar qual é o melhor recurso a ser utilizado naquele momento. E, visto as novas demandas e novos desafios que nós temos hoje em dia, principalmente de flexibilidade, é muito comum um cliente como a Andra tem links MPLS, mas porventura ele quer instalar uma nova filial e rapidamente coloca um link internet com um equipamento SD-WAN e ele consegue manter a conectividade desses sites. Então, ou seja, a flexibilidade de começar um novo negócio, o time to market, ele é muito importante. O SD-WAN propicia isso para o cliente final, propicia maior flexibilidade, maior integração e maior segurança também nesse aspecto. Além das questões de integração, um ponto muito importante que o SD-WAN traz, tanto para o gestor da rede ou a equipe de TI, é questão de visibilidade. O que ele vai ter de detalhes sobre o que passa na rede? Então, ele consegue, de uma forma, através da rede SD-WAN, identificar qual tipo de tráfego, o que os clientes estão utilizando, qual a melhor maneira de consumir o recurso. Então, ou seja, trazer para o cliente final, para o provedor de serviço de TI, a visibilidade desse serviço, desse tráfego nessa rede, é muito importante para ele também. Bom, aqui a gente já tem um panorama que vai nos ajudar a entender como é que foi o processo com a Andra, né? E aí, Renan, eu queria convidar você a compartilhar com a gente um pouco das dores que levaram a essa transformação e que você nos contasse um pouquinho do que você mirava quando do início do projeto e o que você efetivamente encontrou como resultado ali no meio do caminho. Acho que é um exercício importante aqui para nós, para entender a dimensão disso tudo, que tecnicamente o Cássio e o Vinícius trouxeram para a gente. Legal, Carlos. A nossa procura, né, inicialmente aí pela Vivo, foi para resolver um problema que ele não estava diretamente relacionado à segurança, né? Foi para resolver um problema que a gente tinha, assim, que a gente enfrenta, que é a alta disponibilidade. Hoje a Andra, ela conta com mais de 13 lojas, né? São lojas focadas no varejo, e por muitas dessas vezes, né, essas lojas eu tenho, assim, por diversas vezes, mais de 100 clientes tendo atendimento de forma simultânea. Então, eu tenho cliente em frente de caixas, pontos de venda, tenho cliente que está efetuando a compra junto ao vendedor, e a grande dor que a gente tinha era a questão de alta disponibilidade. Então, por muitas vezes, a gente tinha o problema de queda de link, né? E a queda do link, ela trazia um impacto, assim, horrível para a gente, né? Porque a gente se coloca também no lugar do cliente e por muitas vezes você está dentro de uma loja, você está a ponto de pagar a sua compra e de repente o sistema cai. Aí você tem que esperar 5 minutos, mas 5 minutos na hora que você está fazendo uma compra, o cliente fica totalmente satisfeito, né? Então, a Vivo propôs a solução de SD-WAN para a gente, justamente para resolver o problema que a gente tinha de alta disponibilidade, né? E, assim, eles trouxeram essa solução com muita classe, né? A gente ficou muito contente com o resultado que a gente obteve aqui internamente, e hoje a gente está bem resguardado no quesito contingência. Então, hoje a gente tem uma contingência não só de equipamento, né, que é um equipamento robusto, que é o Merak, mas também relacionado aos links. Então, hoje, em algumas filiais que eu tenho uma operação muito robusta, eu tenho 2 equipamentos que eles trabalham em conjuntos, né? E esses equipamentos, eles recebem aí até 2 links, cada um deles. Então, existem filiais que eu tenho 4 links e o Merak, né, a gestão que a gente tem dele na nuvem, ele faz todo o gerenciamento. Então, hoje, quando eu tenho uma queda de um desses links, o meu link principal, o meu link secundário assume de maneira automática e instantânea, né? E o meu usuário que está utilizando o sistema, ele não sente essa transição de um link para o outro. Então, esse foi o grande ganho que a gente teve. Então, assim, o nosso sistema, ele não chega nem a cair. Então, é uma coisa muito transparente e o usuário, ele não sente essa dor. Isso não chega até ele, né? E relacionado a isso também, aí existe um outro trabalho que já é agregado a esse serviço, que é a questão do SOC da Vivo, né? Que eles já fazem toda a tratativa para solucionar o problema daquele link principal.
Então, por muitas das vezes, quando a gente tem a queda de um link, a gente nem sabe que teve aquela queda do link, né? A Vivo, ela entra em contato com a gente só para reportar que a gente está com problema e que eles já estão entrando com as tratativas, e para a gente é uma coisa muito transparente, cara. Então, nesse quesito de alta disponibilidade, que foi a grande dor que a gente tinha, que é o que a gente buscou uma solução junto à Vivo, a gente foi muito bem amparado, né? Foi um projeto assim que a gente está muito contente com o resultado, Carlos. E você comentou a segurança, né, no começo da tua fala, você esbarrou nisso no meio do caminho. Exatamente, cara. Então, quando a gente estava assim, eu costumo ter quando a gente fala em segurança, né, a gente tem na verdade, assim, muitas empresas, e a Andra tinha isso também no passado, a gente não tem uma preocupação, né? A segurança, ela é muito relacionada a um seguro. A gente paga, mas a gente fala, talvez não precisasse pagar, né, por isso. Então, a gente costuma relacionar dessa forma. E a gente tinha essa cultura também. A segurança era uma coisa que a gente não se preocupava, né? Não tinha uma preocupação muito grande em relação a isso. E em dezembro do ano passado, cara, quando a gente estava em processo ali de implantação do SD-WAN, a gente sofreu uma invasão, cara, dentro do nosso data center. Os nossos servidores, eles foram invadidos, né? E eles colocaram um vírus dentro dos nossos servidores que a gente chama esse vírus de ransomware, né? Esse vírus, ele faz ali a criptografia de todos os nossos arquivos e eles deixam uma mensagem pedindo um resgate para que eles devolvam as informações para a gente, para que eles façam a descriptografia desses arquivos, né? E isso para a gente, assim, cara, foi um transtorno absurdo, né? A gente ficou com as nossas operações fechadas aí de 3 a 4 dias, a gente teve perda de muitas informações, né? E em paralelo a isso, a Vivo estava fazendo a implantação do SD-WAN, e até então, digamos assim, o conjunto que agrega a parte de segurança, a gente não havia contratado esse serviço junto à Vivo, né? E aí foi quando a gente começou a procurar alguns parceiros para solucionar o nosso problema também de segurança, né? E aí, conversando com o nosso GN, ele falou, cara, o SD-WAN, ele pode te entregar isso. O Mirac, ele é um equipamento que ele é robusto, ele vai suportar toda a necessidade que você tem de segurança. E aí foi quando a gente agregou o serviço de segurança, né? A gente contratou esse serviço também com a Vivo, e hoje a Vivo, assim, eles fazem o gerenciamento de toda a nossa estrutura, cara. E para a gente foi um diferencial absurdo, porque a gente conseguiu unificar o útil ao agradável, né? Então, toda a dificuldade que a gente tinha relacionado à alta disponibilidade e à segurança, que é uma coisa que até então a gente não se preocupava, a Vivo, ela se propôs a nos ajudar, cara, e resolver o problema, assim, com muita classe. Então, hoje a gente está bem amparado no serviço de segurança, cara. Todas as regras de segurança, de acesso também de usuários, elas são gerenciadas na nuvem, né, através do Mirac. Então, a gente está bem satisfeito com o resultado disso, cara. Eu tenho que fazer. O Cássio, deixa eu te ouvir a respeito desse ponto, porque eu vou voltar a falar sobre o processo na transformação, mas porque é aquelas surpresas que não são surpresas, né? Mas que para o cliente fazem toda a diferença, né? Sim. Então, até adicionando um ponto sobre a segurança, muito bem explicado pelo Renan, eu acho que isso é um fator muito importante, porque hoje em dia, ou até então, tempos atrás, os clientes utilizavam muito rede MPLS, que são redes privadas, no qual a segurança está já exatamente no backbone de uma operadora e protege esse cliente, não tem conexão direta com a internet. E hoje em dia, com a tecnologia SD-WAN, é fácil para o cliente conectar na mesma filial, no mesmo site, tanto um link MPLS quanto um link internet, seja ela banda larga, seja internet dedicada, ele pode ter diversidade de conectividades. Porém, quando nós temos link privado com link internet, nós abrimos, então, aquela rede que até então era privada para conexão pública. Então, é importante, faz com que todos os usuários, né, os gerentes de TI, pensem também em desenvolver segurança na sua rede.
Então, uma vez que tem uma conexão privada, mas de algum ponto da rede passa a ter conexão pública, é importante que todos os pontos, toda a rede tenha equipamento com funcionalidades de segurança. E como bem explicado pelo Renan, o equipamento Cisco Meraki, ele desenvolve essas tecnologias. Já tem tecnologias de segurança avançadas para justamente tanto permitir com que o cliente possa sair para a internet de forma segura, através de filtros de conteúdo, através de regras de firewall, através de soluções avançadas de segurança, e, ao mesmo tempo, permitir ou negar acessos de fora para dentro, para esse ambiente. Então, por isso, a segurança é muito importante hoje em dia nos projetos de TI, porque hoje em dia quase todos eles possuem tanto links privados quanto links públicos. Por isso que eu digo que é uma surpresa que não é surpresa, porque ela já faz parte do pacote. Exatamente. Né? Quando você vê materializado, você diz assim, opa, que maravilha, né? Mas eu gostaria de complementar também, Carlos, um ponto que o Cássio comentou, né? Na questão do link MPLS e do link de internet, né? Hoje, nas nossas filiais, a gente conta sempre com a contingência de 2 links. Então, o link principal, né, para acesso aos nossos servidores, ele é um link MPLS, onde ele é gerenciado dentro do Meraki, e ele é o meu link principal. Então, quando eu tenho a queda desse link principal, seja por N motivos, um rompimento de fibra, uma indisponibilidade, uma latência muito alta nesse link, automaticamente, o nosso link secundário, que é um link de internet, ele fecha um túnel de VPN, né, com o nosso data center, e a gente trafega de maneira privada, né, digamos assim. Então, eu tenho assim uma rede pública fazendo uma VPN e eu trafego de maneira privada. Então, é de maneira transparente e muito segura, cara. E a velocidade, por muitas vezes, cara, ela chega a ter um desempenho até melhor do que o MPLS, por incrível que pareça, cara. Legal. Ô, Vinícius, deixa eu te perguntar o seguinte. Nessa jornada aí descrita pelo Renan, tem muito de um processo que, claro, envolve o reconhecimento da empresa de qual é a necessidade dela, ou seja, a Andra sabia onde estavam os gargalos, onde havia ali uma necessidade de mudança, mas tem muito no meio do caminho de uma descoberta que é feita a 4 mãos. Né? Como é que funciona isso? Aí eu queria ouvir o lado da Vivo nessa história. Como é que funciona esse processo? Beleza, vamos trabalhar aqui, vamos entender para onde a gente vai. Como é que funciona essa jornada a 4 mãos, aí, a 6 mãos, para fazer esse processo caminhar? É bem legal falar disso, porque como hoje em dia, né, as aplicações são muito customizadas, né, as redes são bem diferentes de uma empresa para outra, é fundamental esse relacionamento próximo, né? Então, a Vivo ela tem que entender realmente o porquê que tem a necessidade daquela tecnologia ou daquela solução, né? Não é simplesmente a gente chegar lá e entregar um equipamento para o cliente, virar as costas e ir embora. Não, a gente realmente precisa entender o porquê que aquela solução, qual é o impacto daquela solução no negócio do cliente, né? Então, essa proximidade para entender como que as redes são utilizadas, quais são as aplicações, ela é fundamental. O que o cliente tem hoje, quais são as suas dores, para junto aí sim fazer um desenho de uma solução que faça sentido para aquele negócio, né? Então, eu digo que é muito mais do que só entregar um equipamento ou uma conectividade, virar as costas e ir embora. Não, a gente tem que ser um parceiro mesmo, trabalhar junto para que essa solução faça sentido e adequada ao seu negócio, né? Cada negócio é um negócio. Então, não dá para pegar algo pronto e entregar lá. Precisa realmente ter uma adaptação e essa sinergia com o cliente, né, com a Andra, foi bem importante para isso, né? Para a gente conseguir entender as dores deles, desenhar essa solução e acompanhar junto com eles ali a implantação, os melhores momentos de ativação para ter um impacto menor possível ali no dia a dia do cliente, né? Então, é importante isso. Nesse caso, nós estamos falando de particularidades que muitas vezes são conhecidas embora você tenha uma visão geral do comportamento do mercado, né, e tudo mais, mas tem particularidades do negócio que só quem está ali ativamente consegue entender. Então, vocês entram mesmo na empresa para poder acompanhar essas rotinas
e desenvolver de maneira customizada cada projeto. Não tem um negócio que a gente sai lá e beleza, vamos aplicar isso aqui porque já está na nossa cartilha. Não funciona assim. É óbvio que a gente tem alguns procedimentos já preparados, né? Porque é isso que você comentou, né? Tem aplicações que já são conhecidas, muitos clientes usam as mesmas aplicações, então a gente consegue criar alguns perfis que a gente facilmente faz algumas adaptações para replicar eles, né? Mas, dependendo do tipo da rede, da quantidade de pontas, né, de filiais, da quantidade de aplicações, é necessário, sim, entender isso e fazer uma adaptação para atender aquela necessidade do cliente, né? E isso não é só nesse momento inicial da ativação do serviço. Porque, como a gente falou, hoje em dia é tudo muito dinâmico, né? Então, a gente pode ter ativado o SD-WAN com uma configuração, mas amanhã surgiu uma outra necessidade e tem que fazer uma adaptação. Então, a gente também, junto com o nosso centro de operações, a gente faz essa gestão do serviço para ir adaptando de acordo com a necessidade do cliente, né? E com a evolução da rede dele, né? Então, isso é também trabalhado em conjunto. Quer dizer algo, Renan? Eu gostaria também até de complementar com um pouquinho da experiência que a gente teve aqui no processo de implantação. Claro. Né? Acho que é fundamental, nada melhor do que o cliente para comentar sobre isso. Então, como o Vinícius comentou, realmente, cara, tem muitas coisas que até pela complexidade da nossa rede inicialmente, elas não foram previstas em escopo, cara. Então, teve uma participação assim muito incisiva da Vivo, até mesmo para fazer um mapeamento da nossa rede. Então, assim, de maneira até indireta, eles acabaram ajudando muito a gente em reestruturar a nossa rede interna, né? A gente teve que realmente colocar a casa em ordem, né? E foi uma parceria, assim, gigantesca, cara, porque a gente é do ramo do varejo, né? Então, a gente não pode parar, né? Então, por muitas vezes, a gente trabalhou de madrugada na implantação, trabalhou aos domingos, quando as lojas estavam fechadas, e a gente sempre contou aí com o time da Vivo de prontidão. Então, teve algumas pessoas, assim, cara, que foram fundamentais para o andamento desse projeto, né? Sem a participação delas, talvez a coisa não tivesse nem acontecido, e foi um time, assim, espetacular aí da Vivo, que apoiou a gente nisso, né? Eu faço até questão de mencionar alguns deles, cara, que foi o Getor, né? Foi o Roveri, que participou com a gente também, o Hernander e o nosso GN, cara, o Bruno, que ele ajudou muito a gente aí internamente. Foi um projeto, assim, foi um projeto longo, mas a gente ficou muito contente com o resultado. Hoje a gente está, assim, completamente satisfeito, cara. E em relação à parceria, não tenho nem o que falar da Vivo, né? Eu digo assim, que hoje 90% dos meus serviços de comunicação, de tecnologia, cara, eles são feitos em parceria com a Vivo, né? E a gente sempre conta com eles quando a gente precisa de uma solução nova. Então, para a gente, eles são, assim, um parceiro estratégico e fundamental aqui dentro. Bacana. Tá? Eu acho que você, com essa tua fala aí, você acabou de conquistar uns 3, 4... Sim, em tudo quanto é restaurante na faixa, viu? Que isso, cara. Pessoal, eu faço questão, cara. Já citou os nomes, o famoso habeas corpus preventivo. Já citou os nomes para fazer os caras, para intimar os caras, vão ter que pagar almoço. Exatamente. Vou uma coisa para você que está acompanhando a gente. Se você ainda não mandou tua pergunta, pode mandar lá no chat. Daqui a pouco o pessoal começa a mandar para mim aqui as perguntas que estão chegando para a gente colocar na roda aqui nessa conversa. E o convite para você responder a pesquisa. Super importante responder a pesquisa, só apontar a câmera do teu celular para o QR Code que está na tela, para você ajudar a gente a dimensionar esse processo que está em andamento de transformação digital, as demandas, as particularidades das empresas. Enfim, super importante responder a pesquisa para ajudar a Vivo nessa compreensão. Tá ok? Ô, Cássio, o Renan estava falando aí sobre a complexidade da operação, não podíamos parar, isso e aquilo. Isso me lembra de uma palavrinha que é o seguinte: produtividade. Quando uma mudança como essa acontece, é óbvio que a empresa está buscando aumentar a produtividade, melhorar resultados, diminuir sobrecarga sobre algumas áreas, enfim, ela busca melhorar um estado de coisas. Qual que é o impacto de uma transformação como essa, pensando na rede, pensando em infra, na produtividade da companhia? Como é que se pensa isso e o que vocês têm visto lá na ponta no final?
Isso é muito importante, porque no final do dia o que realmente as empresas buscam é melhorar a produtividade, melhorar a entrega do serviço para o cliente final. E até pegando o gancho daquilo que o Renan falou, a gente da Cisco aqui no Brasil também fica muito feliz com o testemunho dele. Sabemos que nós e a Vivo, o telefone, que somos parceiros, trabalhamos em conjunto, e é muito bom ouvir do cliente esse testemunho, viu, Renan? Ganhou um restaurante aqui também, tá? E pronto. Mas em questão dessa produtividade, eu acho que é importante, principalmente para a empresa, a gerência dessa rede. Como fazer a gestão dessa rede após ela implementada. Porque uma coisa é o processo de implementação, que às vezes é um pouco árduo, um pouco complexo, até entender tudo, mas uma vez implementada, existe ainda o processo de gerenciar essa rede. E através de uma solução SD-WAN, Cisco, Meraki, nós possibilitamos uma forma centralizada de um dashboard único, de uma visão integrada, para que o pessoal da equipe do Renan possa conhecer em detalhe o que passa na rede, o que acontece na rede. Então, a gente tem otimização de políticas de configurações em diversos equipamentos. O exemplo que o Renan deu de segurança. No único equipamento, ele tem conectividade, alta disponibilidade e segurança. Então, ele tem menos equipamentos na rede para gerenciar, menos ponto de falha. Então, é mais fácil com que o serviço seja entregue de uma forma simples, eficaz, para melhorar a produtividade desse cliente. E uma coisa importante, sempre nós sabemos que existem problemas. Nós não conseguimos montar ainda uma rede, uma solução 100% livre de problema. Mas o que nós temos que endereçar, então? Qual a melhor maneira de corrigir ou de identificar para corrigir os problemas? Isso está relacionado diretamente com a produtividade. É o que ele mencionou também. Um cliente está na fila do caixa para pagar. É produtividade. Então, se eu tenho uma falha de um link, eu consigo identificar isso rápido, eu consigo fazer a comutação em alta disponibilidade de forma transparente, eu melhoro a produtividade desse cliente. Então, nós temos que montar uma rede pensando nisso, sempre pensando em como atender essa produtividade, como manter a alta disponibilidade, como integrar esse serviço com a gerência, para que eles possam conhecer o que trafega numa rede dessa. E com a solução de SD-WAN, o Renan já deve ter visto, os clientes conseguem identificar principalmente quais aplicações mais são utilizadas no ambiente corporativo. Será que isso é devido? Será que isso é indevido? Isso pode atrapalhar o meu link? Isso está correto? Se não está... Antigamente, a gente tinha que ter uma série de plataformas para entender isso. Hoje, com o dashboard da Cisco Meraki, de forma simples, o cliente consegue entender o que passa nessa rede. E assim ele consegue medir, puxa vida, eu tenho um problema aqui de gargalo de link, mas é devido ou é indevido? Isso afeta a minha produtividade diretamente. Então, ele consegue perceber, pô, o pessoal aqui está acessando algo que não deve. Então, tudo isso é parte da gestão da rede, é parte de conhecer o que passa nessa rede. E através dessa solução de Cisco Meraki SD-WAN, isso possibilita a visibilidade completa da rede para uma melhor operação da rede. Eu creio que esses são pontos importantes também. Não, sem dúvida nenhuma. Diga, Vinícius, você ia comentar algo? Carlos, diga, fazer mais um comentário, cara. Eu gosto de falar, até porque eu sou uma vivência prática disso, né, cara? Eu preciso demonstrar aqui se eu estou contente ou não. Bom, aproveitando esse gancho que o Cássio comentou, né? O cliente falando, para mim, é a melhor situação. Como é que fala? Já é a prova viva. Exatamente, cara. Exatamente. Tem que tomar cuidado, ele fechou uma semana de almoço, hein, Vini? Você vai ficar pra... Cara, aproveitando esse gancho que o Cássio comentou, né, em relação a filtro de conteúdo, isso até é uma coisa que a gente não se preocupava antes do Meraki, né? E a gente hoje tem acesso, né, a uma dashboard que eu consigo avaliar tudo isso que o Cássio comentou agora, inclusive os sites mais acessados, né? E logo que a gente fez a implantação, a gente começou a acompanhar isso um pouco mais de perto, cara. E a gente viu que a gente, assim, tinha um tráfego absurdo, digamos, de improdutividade dos nossos funcionários em rede social, em YouTube, em sites, né, que não fazia relação nenhuma com a tarefa que elas exercem dentro da empresa. Então, isso foi fundamental também para a gente aplicar mais regras de segurança em relação a filtro de conteúdo e saber realmente, e eu consigo ir na raiz do problema, cara, eu consigo saber exatamente o usuário que está acessando aquilo, quanto tempo que ele ficou online naquilo. Então, para a gente, essa gestão, assim, tem tido um ganho absurdo, né, em relação à produtividade, até mesmo quando a gente fala nas tarefas, né, que os nossos funcionários exercem aí diariamente. Isso para a gente é muito bom, cara. A gente ficou muito contente também.
Ô Vinícius, deixa eu perguntar para você sobre o primo da produtividade, que é a redução de custos. Tem impacto também? Tem resultados obtidos com a implementação da tecnologia SD-WAN no custo, ou seja, reduz o custo operacional? É bem legal também trazer esse ponto, né, que tirando essa questão do custo direto, né, que o Renan comentou, putz, em vez de eu contratar uma outra solução de segurança, eu aproveito a mesma solução de SD-WAN e utilizo a segurança que ela me entrega, né? Também tem um custo indireto, que às vezes as empresas não calculam ali na hora, que é bem importante a gente levar isso em consideração, né? Porque pensa só, no mundo antigo, sem SD-WAN, precisava fazer alguma alteração de rede, ou precisava adaptar, criar uma nova regra, um novo perfil, criar uma nova loja, eram tudo atuações manuais, né? E se o cliente tem várias filiais, em cada filial uma atuação, então a equipe de TI ficava focada há muito tempo resolvendo essas questões, né? Então, com o SD-WAN, a gente consegue entregar isso, essas adaptações, essa flexibilização de uma maneira muito mais rápida e fácil. Ter uma plataforma centralizada que tenha visibilidade de todas as redes e a nossa equipe de gestão aqui da Vio especialista fica fazendo as configurações e administrando isso para o cliente, né? Então, a equipe de TI da Andra e dos clientes, eles podem ficar focados no negócio, não precisa mais ficar preocupado em administrar conectividade, saber se o link caiu, se não caiu, se eu preciso mudar uma regra. Não, isso deixa para os especialistas. A Vivo faz isso, faz muito bem, e as equipes de TI agora têm tempo suficiente para cuidar do seu negócio, dos seus sistemas, né? Então, se a gente colocar na ponta do lápis o tempo aí de homem-hora que antes era gasto com essas equipes internas do cliente e que agora o serviço de SD-WAN da Vivo entrega isso para o cliente, é uma conta que vale bastante a pena, né? Então, eu vejo que esse custo indireto, né, que não é um custo direto da contratação do serviço, mas é um custo indireto de tempo disponível para as equipes cuidarem ali do seu negócio, é algo bastante relevante. Uma pergunta legal aqui que chegou pelo chat do Fernando. Ele fala sobre a proximidade aí com a Black Friday e pergunta sobre como o SD-WAN pode ajudar uma empresa que vai, claro, ter uma sobrecarga aí na demanda durante o dia de vendas e etc. E aí pergunta sobre vantagens, as principais facilidades para quem tem o SD-WAN, quem não tem a tecnologia rodando na companhia. Eu queria ouvir o Vinícius e o Cássio a respeito. Ótima pergunta. Vinícius, pode começar, Vinícius, depois eu complemento, se for o caso. Vai legal. Então, eu vejo assim, né? O SD-WAN, como ele, a todo momento, ele está monitorando e enxergando como estão a situação das conectividades em cada local ali do cliente, ele consegue tomar decisões em tempo real, né? Evitando a indisponibilidade do serviço. Então, como são configuradas essas regras para priorizar os tráfegos e as aplicações que fazem sentido para o negócio, então, essas aplicações são sempre mantidas ali, utilizando a maior capacidade de banda disponível em cada uma dessas conectividades, né? Sendo que se o cliente aí não tiver uma solução de SD-WAN, o que vai acontecer é que ou ele vai ter que ter uma atuação manual para fazer configurações e tentar prever esse aumento de demanda a todo momento, que é algo bem complexo, né? Ou então ele vai acabar tendo realmente indisponibilidade. Então, o SD-WAN ele consegue ajudar muito nisso, né? Como ele tem essa atuação em tempo real e ele conhece tudo o que está passando em todas as conectividades, ele vai se adaptando, usando toda aquela banda disponível para deixar o serviço principal da empresa funcionando. E óbvio que se ele tem uma limitação de banda, né, ele vai priorizar aquilo que é importante e outras aplicações pode ser que não funcione. Mas aquilo que é missão crítica, essencial para o negócio, aquilo é priorizado e tem que funcionar. E aí, Cássio? E até complementando, mas a resposta está corretíssima, é só, eu diria, complementando,
até pelo nome SD-WAN, Software Defined WAN, tudo isso que o Vinícius comentou, é questões dinâmicas. Através de uma regra dinâmica, que o próprio equipamento ele começa a monitorar os links, os recursos disponíveis, e ele começa a tomar decisão por ele mesmo qual é o melhor link ou o melhor recurso a ser utilizado para as aplicações mais críticas definidas pelo cliente. Então, com isso, ele consegue manter funcionando aquilo que ele acredita que é mais importante, e outra coisa que ele considera menos importante na aplicação, ou aplicações menos importantes, ele coloca para o link que está com um SLA inferior ou com uma banda mais alta, e assim ele vai mantendo a produtividade elevada no momento de alta demanda, né? Quer dizer, mantendo a garantia de tráfego durante esse período também. Então, isso é importante, o equipamento monitorar esses recursos e definir o melhor caminho para eles. O Vinícius tocou no ponto na fala dele anterior, né, dizendo sobre o papel da equipe de TI internamente, ou seja, eles podem ficar focados para o negócio enquanto a ferramenta, a tecnologia trabalha sob monitoramento, não é, da Vivo e etc. Eu queria perguntar sobre o envolvimento, né, das equipes de TI ao longo do processo. Como é que é essa interface, Vinícius? O que é do lado das empresas, do lado do cliente? O que surge como demanda nessa interação com a Vivo para fazer com que essa triangulação funcione? Olha, o que a gente tem observado é uma boa parte das empresas, elas realmente não têm uma visibilidade total do que acontece em suas redes. É até às vezes estranho a gente falar isso, né? Mas por realmente falta de ferramentas ou sistemas, né, que consigam entregar para os gestores ali, então eles acabam não tendo realmente toda essa visibilidade. Então, no momento inicial, a gente acaba instalando uma solução de SD-WAN com um perfil ali padronizado, e no decorrer do tempo, a empresa vai vendo que realmente ela está usando os recursos para coisas que não fazem sentido para elas. Então, eles voltam a entrar em contato com a gente. Foi um pouco até do que o Renan também compartilhou, né? Que às vezes eles vão identificar ali que tem muitas aplicações que não fazem sentido para o negócio. Então, a gente tem que colocar uma prioridade menor naquele tipo de acesso, naquele tipo de tráfego, e colocar uma prioridade maior para aquilo que faz sentido para o negócio. Então, essa troca, ela acaba sendo constante, né? O nosso centro de serviços aí muitas vezes é demandado pelos clientes em fazer alguma adaptação para melhorar a capacidade e a qualidade das conexões. E um outro ponto também é em novas configurações, novas filiais, né? Então, a gente percebe também que a partir do momento que o serviço está estável, está funcionando e tem uma nova demanda de uma nova aplicação ou um novo site que está sendo implementado, também isso ajuda bastante. Então, a nossa equipe também, em contato com o cliente, consegue disponibilizar e entregar esse novo serviço de uma maneira mais rápida, né? Achei legal aqui, porque na mão inversa da minha pergunta, o Rodrigo lá no chat mandou o seguinte: e qual é o nível de facilidade de aplicação de regras, a gestão, né, de toda a ferramenta pelo cliente, que não necessariamente tenha uma área de TI interna, ou seja, uma outra realidade? Como é que fica nesse caso? Eu digo assim, que a partir do momento que você tem um SD-WAN com a Vivo, realmente a Vivo vai virar a sua área de TI, né? Então, a Vivo vai fazer todas as configurações que você precisa, né? Então, se no momento da implantação você não tem todo o conhecimento ali do que precisa fazer, a gente entrega para você um nível padronizado, né, de configurações para a qualidade da sua conectividade e para a segurança. E à medida que você vai experimentando e vai usando o serviço, você também traz para a gente melhorias que vocês acham que é necessário para a sua empresa, né? Então, você não precisa ter um conhecimento técnico de SD-WAN, você precisa saber do seu negócio. E a Vivo, entendendo para que você precisa, ela adapta o sistema, o SD-WAN, para atender essa necessidade do seu negócio. Acho que é importante mencionar que esse foi até um dos objetivos quando as pessoas, a Meraki foi criada, né?
A ideia é que o cliente foque no seu negócio, no seu business, e deixe com que a Cisco, a Vivo, né, os parceiros, né, dediquem em fazer com que esse negócio funcione bem. Então, hoje em dia, através desse dashboard, essas regras podem ser aplicadas de uma maneira muito simples, muito rápida, intuitiva e de forma remota. Então, o cliente entrando em contato com o suporte da Vivo, pedindo para bloquear ou liberar ou priorizar algum tipo de tráfego específico, isso pode ser feito de uma forma bem simples, imediatamente, quase que instantaneamente, e o cliente pode comprovar ou pode já utilizar dessas regras de uma forma instantânea. Então, isso é um ponto muito positivo da solução também, que é a forma bem simples e intuitiva de aplicar essas configurações. E dentro de casa, isso se percebe também com a liberdade das equipes de TI para trabalhar com outras frentes, né? Ou seja, você tem na linha de tempo ali do dia a dia, sobra espaço para investir em outras frentes, né, Renan? Sem dúvida, cara. A gente foca naquilo que é essencial. E essa questão que eles comentaram do gerenciamento, da facilidade em alterações, isso é feito assim de maneira muito tranquila, né? A gente tem o canal do SOC da Vivo e a gente sempre tem um bate-papo para saber o que a gente pode melhorar, como o Vinícius comentou, né? Então, vira e mexe, a gente às vezes está com um problema interno, a gente pede uma sugestão da equipe técnica da Vivo e eles sugerem uma solução, né? Que a gente possa aplicar dentro do SD-WAN uma nova regra que vai facilitar a nossa vida, né? Um outro ponto também que o Vinícius comentou, acho interessante mencionar, é em relação à expansão de lojas, né? Até porque a gente tem um planejamento de abrir muito mais lojas, né? Hoje a gente conta com 15 filiais, mas ano que vem a gente pretende abrir ainda mais lojas. E o processo de implantação, de estruturação de uma rede, de uma nova loja, ele fica muito tranquilo, cara, muito fácil, né? A Vivo já conhece as nossas regras, então ela basicamente replica as regras no novo equipamento, que vai ser dedicado àquela filial, e a conversa, a comunicação entre essas filiais, né, que elas formam um anel, todos os equipamentos eles conversam entre si, isso é feito assim de maneira muito rápida e eficiente, cara, realmente é muito bom. O Cássio, exercício de futurologia no chat, eu gosto disso. O Júlio pergunta o seguinte: quais são as tendências relacionadas à gestão de redes? E aí, claro, dentro de casa vocês trabalham com vários cenários. Como é que vocês miram aí o futuro dentro dessa realidade que hoje já traz muito benefício, muita vantagem para as empresas? Sim, é uma excelente pergunta. Eu acho que está bem alinhado com o que todos nós falamos aqui. Primeiramente, a tendência maior é aplicações moverem para a nuvem, para a cloud, pública ou privada, mas o cliente deixar de consumir recurso local ou energia, né, no seu ambiente físico e mover isso para o ambiente, né, de cloud. Com isso, ele necessita ter conectividade de maior largura de banda, seja através de links privados ou através de internet, cada vez mais links internet fazendo parte da conectividade do cliente, né? Cada vez mais integrando conectividade com segurança. Acho que esses dois pontos não podem mais viver separados. Sempre os projetos, as conversas, as tendências têm que envolver segurança. Acho que isso é um ponto muito importante e o que foi dito aqui, que a Cisco Merak entrega a solução junto com o SOC da Vivo, no qual permite a questão de segurança ser endereçada nesse sentido. E cada vez mais também trazer visibilidade para o cliente. O que é utilizado na rede, como melhorar a sua produtividade, como ele pensar em novas soluções, em expandir negócios através de visibilidade, através de utilização dos recursos de maneira adequada. E também uma gestão integrada. Ter a Vivo como parceiro, como um parceiro que coloca tanto conectividade, quanto segurança, quanto serviço, ou seja, ter alguém que realmente possa entender o negócio do cliente com toda expertise, com toda sabedoria e fazer um delivery de forma correta, para que o cliente preocupe cada vez mais com o seu negócio, né? Então, ou seja, tem que somar todos esses pontos e pensando no futuro, visando redes novas, com novas tecnologias, de uma forma fácil de administrar, de instalar, de crescer. Nós vimos recentemente, estamos passando por essa questão de pandemia, quantas empresas tiveram que mudar de ambiente físico para ambiente remoto? As empresas que já tinham
essa tecnologia de cloud embarcada foi mais fácil fazer a adaptação. Mas outras que ainda não tinham, foi muito mais doloroso, muito mais sofrido, né? Então, ou seja, é importante estarmos antenados com as coisas que vêm pela frente para permitir novos negócios, novas soluções e novas formas de atender o cliente final nesse sentido. E para você, Vinícius, para onde vamos? Olha, eu pegaria essa última parte da fala do Cássio para comentar, né? Eu vejo que o futuro realmente é simplificar a gestão da rede, né? É tornar simples e adaptável. Eu acho que o futuro está aí, né? Não tem como a gente... Porque tem muita tecnologia, tem muita aplicação, não dá para a gente trabalhar e fazer uma gestão de rede de uma maneira complexa, né? Tem que ser algo simples. E adaptável, porque a todo momento surge uma coisa nova. E a gente tem que mudar, ser flexível para conseguir aproveitar o melhor do que cada aplicação vem entregar, né? Então a rede ela tem que permitir isso. E a gestão da rede está aí para trazer essas informações como insumos de tomadas de decisão para a gente conseguir utilizar a melhor capacidade das conectividades das redes para que os clientes consigam fazer uso aí das suas aplicações. Tem uma pergunta aqui no chat. Raul, T1 faz bloqueio de sites de improdutividade? Como é que está na configuração da rede? Eu acho que até pegar o gancho que o Renan comentou, né, que ele viu isso na própria casa da Andra. Sim, a resposta é sim. Através de filtros de conteúdo, pode ser feito bloqueios tanto de categorias de site, quanto do site em específico, e isso pode... e, além disso, né, o cliente sabe disso tudo. Então, ele sabe dos sites que são acessados, quem acessa, quantidade de tráfego para cada um deles. Então, ele tem mais informações. A tecnologia SD-WAN Cisco Meraki produz mais informações e visibilidade para o cliente para que ele possa tomar esse tipo de decisão. E do lado da Vivo, o que a gente faz, se o cliente ele não conhece muito sobre o que bloquear, a gente faz uma sugestão, né? Então, a gente tem esse perfil padrão que a gente sugere de produtividade, mas óbvio que vai depender de cada cliente, né? Porque diferente do caso do Renan, por exemplo, se o cliente não sei, uma agência de publicidade, onde as redes sociais são um negócio dele, a gente não pode bloquear as redes sociais, pelo contrário, tem que garantir uma qualidade no acesso a essas redes sociais, né? Então, por isso que vai de caso a caso, né? Não dá para a gente generalizar. Como é que foi a experiência para vocês, Renan? Eu até tinha comentado sobre isso, Carlos. A gente começou a filtrar muita coisa que realmente era relacionada a sites de improdutividade, né? Então, como o Vinícius comentou, inicialmente a gente começou com filtro de conteúdo básico, né? Um pacote que a própria Vivo ofereceu para a gente, conhecendo já um pouquinho da nossa casa, né? Conhecendo o nosso cenário. E aí a gente foi aprimorando isso e evoluindo. E até hoje isso acontece. E uma coisa também que é muito interessante dentro do Meraki é que a gente consegue fazer perfis de usuário. Então, determinados usuários, por exemplo, o meu departamento de marketing, eles necessitam de acesso à rede social, mas o meu departamento de vendas não necessariamente. Então, eu consigo determinar quais são os usuários que eu faço esses bloqueios e essas restrições e quais usuários eles têm uma navegação full, sem nenhuma restrição, entendeu? Então, a gente consegue fazer o gerenciamento disso de maneira muito tranquila. Legal. Gente, estamos caminhando aqui para a reta final, e aí eu quero juntar tudo isso aqui que a gente falou e tentar trazer a perspectiva aqui para quem nos acompanha sobre o impacto que tem essa transformação da gestão das redes dentro das empresas para o processo de digitalização e também para um melhor relacionamento entre clientes, ou seja, atender lá na ponta o consumidor. O que muda? A gente está falando essencialmente sobre algumas das etapas da transformação digital. E algumas decisões, algumas escolhas são muito estratégicas para poder oferecer uma nova perspectiva como negócio, seja a maior agilidade na hora de atender o cliente, o maior controle
sobre os processos de gestão internamente, para também oferecer respostas mais eficientes para clientes e parceiros e tudo mais. Eu queria trazer um pouco para esse nosso terreno aqui essa visão. Como é que optar pela tecnologia SD-WAN e por uma nova forma de gerenciar as redes da empresa, como é que tudo isso impacta lá na frente na relação com o consumidor? Eu queria começar com você, Vinícius. É engraçado porque quando a gente comenta sobre isso, né, transformação digital, todo mundo traz aquele cenário super futurista de inteligência artificial, realidade virtual e tudo, mas a gente tem que pensar que para tudo isso funcionar, a gente precisa ter conectividade, comunicação com qualidade e confiável. Então eu falo que o SD-WAN é a base sólida para a gente conseguir fazer essa transformação digital. Então, fazendo a adoção ao SD-WAN, a gente vai conseguir garantir que as comunicações elas tenham a melhor qualidade, as aplicações que são críticas e essenciais para o negócio, elas vão ter prioridade, e a gente vai conseguir possibilitar ao cliente percorrer essa jornada da transformação digital, né? Então, eu vejo que o SD-WAN é fundamental para isso, como se fosse aí o primeiro passo para seguir nesse caminho da transformação digital. E para você, Cássio? Não, concordo 100%. Eu acho que, como a gente já mencionou aqui, como você bem disse, né, todos esses pontos que foram mencionados, eu acho que tem que ser dado o primeiro passo. As empresas têm que buscar realmente atender a demanda que eles possuem de uma forma nova, de uma forma inteligente, de uma forma que possa trazer para eles melhor produtividade, melhor segurança, melhor conectividade. E redes SD-WAN permitem isso, permitem todos esses tipos de características juntos numa única solução, numa única tecnologia, né, somando todos esses pontos, uma única tecnologia que entrega todos esses pontos. Então, é importante mencionar que SD-WAN não está relacionado apenas com clientes pequenos ou soluções simples, não. Nós hoje possuímos clientes grandes, com diversos, até milhares de pontos espalhados no país, como clientes pequenos, de 2, 3, 5 pontos. Então, não é esse o ponto que diferencia, né, assim, os clientes, na verdade. O importante é trazer o projeto para Vivo, trazer o projeto para que eles possam, como bem disse aqui, desenhar, estudar junto e entender qual a melhor solução atende à demanda deles. Legal, e aí agora eu preciso fechar ouvindo a prática, como é que é esse pensar a transformação digital para vocês na Andra, né? Olha, para a gente foi realmente assim, a gente entrou nesse projeto com muitas incertezas, né? Foi uma coisa assim que inicialmente a gente ainda estava um pouco duvidoso, será que eles vão entregar o que estão prometendo? E no decorrer do projeto a gente sentiu isso por parte da Vivo, né? E hoje fala-se muito em uma única plataforma de gestão, né? Omnichannel. E para a gente isso tem sido assim fantástico, cara. Como todos os pontos que a gente mencionou aqui, a gente teve um ganho de produtividade absurdo, inclusive no quesito gerenciamento disso, de toda a nossa estrutura. Então, hoje a gente tem uma estrutura que ela é robusta, ela conta com uma boa segurança e ela está dentro de uma plataforma integrada e que facilita muito o nosso gerenciamento. Então, para a gente, assim, esse processo de transformação digital, em parceria com a Vivo e com a Cisco, tem sido uma coisa muito bacana. A gente está muito contente com o resultado. Sensacional. Olha só, algumas perguntas que chegaram aqui ao longo desse nosso papo vão ser respondidas depois. Então, ou porque tem aspectos muito, muito técnicos, ou porque a resposta demandaria um tempo grande, que é o que nós não temos aqui. Então, as respostas, algumas delas vão ser respondidas depois. Para todos os outros casos, tem o botão do especialista. Eles estão apostos para atender essas demandas. Eu, antes de fechar aqui o papo, preciso, mais uma vez, fazer a indicação para que você aponte o seu celular, a câmera do seu celular, assim, para a tela, para o QR Code e responder a pesquisa. E aí eu preciso muito, muito, muito agradecer esses três aqui que deram aula hoje, o Renan Braga, da Andra, o Cássio Gomes, da Cisco Merak, e o Vinícius,
Conicelli, da Vivo Empresas, que ajudou a gente aqui, os três que nos ajudaram aqui a entender um pouquinho sobre esse universo, sobre essa jornada tão complexa, mas que a gente já viu traz resultados muito importantes para as empresas. Renan, obrigado. Cássio, valeu. Vinícius, obrigado. Valeu aí. Obrigado. Valeu, um prazer participar com vocês. O prazer foi meu. E para você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado pelo tempo, pela paciência. E eu digo, se tem mais dúvidas, é só acionar os especialistas, eles estão a postos, a Vivo vai responder e vai conversar com você para tentar entender teu caso e, por que não, de repente, oferecer uma solução para resolver a questão. Obrigado, uma boa tarde para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.